paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus. Após essa oração e após essa palavra profética, né? Me alegro estar aqui nesta noite mais uma vez, glorificando ao Senhor com essas mulheres ungidas, missionária Benedita, pastor Paulo, toda a congregação. Êxodo, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Capítulo 33, versículo 14 e 15. Dize, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse texto ele vem dizendo acerca da saída do povo do Egito. O êxodo acontece, Deus liberta aquela nação, liberta aquele povo, sendo conduzido por Moisés, o grande líder do povo. E ali eles passam por um processo muito doloroso, porque mesmo após serem libertos, eles ainda permanecem com costumes e hábitos do Egito. E uma das piores coisas que eu acho que aconteceu naquele trajeto, que eles estavam seguindo a uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, prometida pelo próprio Deus, para aquela nação que havia sido escrava há 430 anos. Então eles começam a cometer um pecado de murmuração. E a partir daquele pecado que eles vinham fazendo naquela caminhada, onde o Senhor já tinha um tempo prometido, tantos anos vivendo escravo, tantos anos sendo oprimido por Faraó, eles achavam que já não haveria mais possibilidade de sair daquele local, daquela escravidão, daquele jugo, daquele fardo para serem alcançados pela bondade do Senhor, essa fidelidade de Deus que nos alcança dia após dia. Imagina um povo que viveu debaixo de um jugo de escravidão durante tantos anos, agora perceber que vai ser livre, não terá mais que se submeter àquele fardo pesado, àquele jugo opressor, aquela dinastia terrível de Faraó. E eles estavam caminhando para um lugar de excelência, para uma terra que deleitava leite e mel, uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida durante tantos anos para aquele povo. E a incredulidade deles foi tão grande, a dureza do coração deles foi tão terrível, a murmuração foi tão terrível, que impediu o agir de Deus. E para nós, hoje, nos dias de hoje, se nós vivermos com a vida, com o pensamento cativo lá no Egito, as bênçãos do Senhor não chegarão até nós. Se nós vivermos hoje, que já temos liberdade em Cristo, somos libertos e salvos pelo sangue de Jesus, se tivermos a nossa mente cativa lá no Egito, nós não alcançaremos as coisas extraordinárias que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos iniciando ainda um ano cheio de novidade de vida, cheio de bênçãos para a gente alcançar, para a gente desfrutar, cheio de maravilhas para a gente ver e confraternizar com a igreja, com o povo de Deus, cheio de coisas novas para acontecer. Ainda restam 353 dias para terminar esse ano. Estamos começando agora, é o 13º dia do ano 2024. E então, queridos, nós podemos entender, perceber que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Quantos creem assim podem dizer um amém? Amém. Louvado seja Deus. E aquele povo, eles estavam presos lá cativo no Egito, a mente cativa no Egito e o corpo caminhando rumo a algo extraordinário que Deus tinha. Então eles estavam cocheando entre dois pensamentos. E hoje nós estamos recebendo do Senhor uma oportunidade de alcançar coisas extraordinárias que Deus tem preparado para nós. É necessário que a gente desapegue daquilo que deixou lá atrás. É necessário que a gente desapegue de 2023, de todas as mazelas, todo o caos, todo o erro que nós cometemos lá no ano passado e nos anos anteriores. Porque o que nós vivenciamos nos anos passados, nos anos anteriores, vai testificar com o que nós podemos vivenciar nos próximos anos, nesse ano que nós estamos começando agora. Aleluia.
Se a nossa mente, nosso corpo, nosso coração estiver cativo no passado, a gente nunca vai alcançar o extraordinário de Deus. E Moisés estava ali conduzindo aquele povo. Moisés estava indo, caminhando, e aquele povo tinha provisão de Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite. E mesmo assim estavam confrontando aquela liderança e murmurando contra aquele líder, e murmurando até contra Deus, porque eles conheciam o Deus de Israel. Mesmo estando no Egito, eles sabiam quem era o Deus de Israel, o Deus que tinha chamado eles, tirado da escravidão, para transportar para o reino do Filho do seu amor, para uma terra de deleites. E aquela comunidade, ou aquela nação israelita, estava indo para uma promessa, para alcançar uma promessa. E por conta do seu perfil, da sua postura, eles não conseguiram chegar a um lugar, aquele lugar onde Deus havia determinado. Aleluia, o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, como já foi mencionado aqui pelos pastores. E aquele povo estava diante dessa promessa. E Moisés, observando aquilo ali, falou assim: olha, Senhor, se tu não for conosco, se o Senhor riscar o nome dele do livro da vida, do seu livro, pode riscar o meu também. Olha a preocupação daquela liderança, daquele homem. Olha a preocupação dele, mesmo com aquele povo falando no ouvido, murmurando, reclamando, blasfemando, duvidando do que Deus poderia fazer. Moisés disse assim: olha, não me faça sair daqui, risca meu nome também. Se for dispensar esse povo, se for condenar esse povo por causa da sua idolatria, por causa dessa postura de Arão, o Senhor também pode riscar o meu nome. Eu também não quero receber nada de ti se o meu povo não alcançar e não conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a terra prometida. Risca o meu nome no teu livro. E Moisés pede para o Senhor que o Senhor o acompanhe, se porventura o Senhor tivesse misericórdia. E o Senhor, com a sua bondade e a sua misericórdia, disse que não riscaria o nome daquele servo do seu livro. E também daquele povo, mesmo sendo obstinado, mesmo sendo um povo rebelde, mesmo sendo um povo murmurador. E ali ele vai caminhando e ele diz para Deus: olha, não quero que o Senhor também permita que meu nome continue escrito ali no seu livro, se essa nação, se o meu povo não tiver também. E o Senhor, por misericórdia, permite que aquele povo continue caminhando rumo à terra prometida. E chega um momento que Deus fala assim: mas a minha presença não vai contigo. Eu tenho sede da presença de Deus. Nós já chegamos a essa casa de oração de essa chuva forte, porque nós temos sede, somos sedentos da presença de Deus. É a única coisa que nos faz chegar, aleluia, é o único motivo, aliás, que nos faz chegar ao centro da vontade de Deus, é a presença de Deus e de boas obras. E Moisés, ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E Deus diz para Moisés: a minha presença irá contigo e tu irás descansar. Tu irás descansar. Quando nós temos a presença de Deus, nós podemos descansar. Quando nós temos e percebemos a presença do Senhor conosco na nossa caminhada, nós podemos descansar. Se chegasse a uma terra que emanava leite e mel. E nessa noite, na noite de hoje, no dia de hoje, no início desse ano 2024, nós queremos e precisamos ter essa sede de Deus. Sem o Senhor permitir que fizéssemos por nossa própria vontade. Então, quando Moisés ele quebra aquelas pedras que estavam da lei, ele percebe que ali ele se ira. Não era a vontade de Deus. Deus não falou para ele quebrar. Falou para ele subir ao monte, que ali Deus iria dar os mandamentos, que Deus iria mostrar para ele, iria dar as regras, as leis para ele orientar aquele povo que estava cativo mais de 400 anos do Egito. Aquele povo precisava voltar às boas práticas, às boas obras, lembrar-se da lei do Senhor. E quando Moisés desce, aquele povo estava obstinado, como nós acabamos de ler, oprimido, adorando um bezerro de ouro. Moisés fica tão irado, tão
era os mandamentos, aquelas 2 tábuas, as tábuas da lei. Ali ele toma uma atitude sem perceber que ele estava trazendo a ira ao coração de Deus. Depois ele se arrepende. E aí Deus fala para ele: eu não irei com vocês, mas eu vou enviar um anjo. E ele percebe agora, quebrantado, transformado e liberto, ele percebe que a presença do Senhor é mais importante do que a presença do anjo, igreja. Louvado seja Deus. Às vezes a gente está apegado a coisas que não é o que Deus quer que a gente se apegue. Tantas coisas que estão nos tirando do propósito, da visão, do foco. Tantas coisas que estão atrapalhando nossa caminhada, nossa chegada até o querer de Deus, até a vontade, o centro da vontade do Senhor. E ali Deus envia aquele refrigério à noite, aquela nuvem, trazendo um calor, aliás, a coluna de fogo trazendo um aquecimento para aquele povo no meio do deserto. Olha a presença de Deus ali. E durante o dia tinha aquela coluna de nuvem, aquelas nuvens trazendo refrigério para aquele povo, aquela nação, aquela comunidade, caminhando. A presença de Deus estava junto com a igreja, estava junto com aquele povo. E às vezes nós temos esse hábito mesmo de murmurar. E quanto mais há murmuração na nossa boca, mais distante fica a promessa de Deus da nossa vida. Quanto mais murmuração há na nossa boca, mais distante fica a promessa de Deus das nossas vidas. Eu não sei quanto tempo você tem aguardado de Deus aquela promessa. Já chegou um novo ano, já chegou um novo momento, já chegou um novo tempo. E nós aguardamos e achamos que o Senhor está tardando, que o Senhor não vai cumprir, que o profeta não falou que era de Deus. Mas se nós examinarmos a nós mesmos, nós veremos qual é a largura, a profundidade da grandeza do Senhor. Aleluia. Nós estaremos firmados e arraigados em Deus. A raiz de uma planta ela tem que ser profunda para que ela venha suportar os temporais, as tempestades, os vendavais. Temos que estar arraigados no Senhor para alcançarmos o que Ele tem preparado para nós. Temos que estar firmados em Deus. Deus tem que ser a nossa firmeza, o nosso baluarte, para que a gente não venha se abater com as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, até mesmo no meio do povo de Deus. O Senhor ele tinha projetado coisas novas para aquele povo. Deus tinha projetado algo extraordinário que eles ainda não tinham visto, os olhos deles ainda não tinham visto aquilo, aquela terra que mandava leite e mel. Imagina um povo que comia cebola e pepino todos os dias. Imagina um povo que vivia debaixo do sol escaldante, vivia uma vida de humilhação, sem nenhuma verba, sem nenhum conforto. Agora eles iriam chegar, tinha uma promessa extraordinária para que eles chegassem, mas a murmuração foi tão terrível, tão grande, tão insistente, que eles não chegaram até lá. E a palavra de Deus diz que toda aquela nação foi reprovada. Toda a nação foi reprovada, com exceção de Josué e Caleb. Até a liderança da igreja foi reprovada. Diga misericórdia. Aleluia. Moisés, ele não chega a entrar naquela terra prometida. Há tantos anos aguardando aquela promessa. Há tantos anos crendo e sabendo que Deus tinha preparado algo extraordinário para ele, para aquele povo, para aquela nação. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Aleluia. Estamos iniciando este ano e precisamos endireitar nossas veredas. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo para a igreja um texto que está em Isaías, capítulo 43. Aleluia. Uma mensagem que vai completar essa ministração e assim nós já encerraremos por conta do horário. E diz assim no versículo 18: não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz porventura? Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
um caminho no deserto. O caminho já estava traçado, trilhado, o GPS, o Waze no céu já tinha uma direção para aquele povo chegar. Já tinha ali uma promessa estabelecida. Já tinha ali uma promessa de coisas novas. Olha como o Senhor diz: não se lembre das coisas passadas. Não viva no seu passado mais. Aleluia. As coisas velhas se passaram. Agora tudo se fez novo. E nós precisamos ter novidade de vida. Viver o novo de Deus. Viver o extraordinário de Deus. Viver aquilo que Deus tem projetado para nós há tanto tempo. Porque o Senhor, nesses últimos dias, Ele busca, Ele procura mesmo um povo zeloso de boas obras. Um povo que é verdadeiro adorador. E eu acredito que nessa noite o Senhor pode encontrar a mim e a você nesta casa de oração. Você pode glorificar e dizer amém? O Senhor está encontrando neste lugar um povo zeloso de boas obras. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Era o que o povo egípcio estava fazendo. Estava considerando as coisas, a vida de escravidão. E às vezes a pessoa foca muito no seu passado porque teve alguma vantagem e esquece de ver o novo de Deus, de viver o novo de Deus. Aleluia! Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a sua luz. Porventura não sabereis? Porventura você não sabe que Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida todos os dias? Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida, assim são as coisas que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, nos nossos projetos. Se nós pusermos tudo diante do altar de Deus, nas mãos do Senhor, pedindo que a presença dEle seja conosco em qualquer coisa que formos fazer, igreja. Não podemos sair do querer de Deus, da vontade de Deus. Não nos faça sair daqui. E é essa a nossa oração. É essa a minha oração para a igreja que está aqui. Essa é a minha oração para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Se a presença do Senhor não for conosco, não nos faça sair para lugar algum. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um que passou por essas portas, agradecer ao Senhor pela vida do